E, enfim, já nós estamos tão felizes porque o Senhor está nos dando uma oportunidade de ser igreja, amém? A gente tanto tem falado, né? O que é ser igreja? Né? Às vezes a gente pensa, né? E sabe que é uma expressão errada? Escute, geralmente a gente fala que a gente vai à igreja, né? Vamos à igreja hoje, mas é uma expressão equivocada. Por quê? Porque igreja não é tijolo, não é o ambiente, não é o prédio. Isso que eu vou usar até a expressão, né? Um prédio, galpão, que seja, enfim. Mas igreja somos nós reunidos, né? Igreja também individualmente não sou eu e não é você. Não, pastor, não. Porque a Bíblia diz que nós somos um corpo. E como nós somos um corpo, a Bíblia diz que nós somos um membro desse corpo. E cada membro se conectando um ao outro, então forma-se o corpo, e ainda para ter vida precisa se ligar ao cabeça, que é Cristo. E aí a partir desse momento nós seremos uma verdadeira igreja. Amém? E então, quando a gente fala, né, vamos à igreja, às vezes a gente fala, né, de costume, depois se pega falando, meu Deus, nós temos que mudar essa mentalidade, porque os filhos já crescem assim, né? O Telzinho, eu acho que lá em casa é o mais fiel, que ele fala: pai, vamos à casa Faraó. O Telzinho fala: pai, vamos, onde é que tu vai? Vamos na casa Faraó. Por quê? Porque é um ambiente, é um lugar, porque igreja é a junção dos santos, amém? E o pastor Fabiano então vai estar vindo para cá. Semana que vem, domingo, é Santa Ceia. E ele vai vir com todo o pessoal, vamos estar ministrando, vamos estar pregando aqui na igreja, vamos dormir aqui também. Acho que as mulheres vão dormir lá embaixo, eles vão dormir aqui, né? Bem mesmo igreja missionária, né? Vão vir para cá, vão vir para servir, estão trazendo lava-jato. Já falei com o pastor Natanael, vamos botar eles esses dias durante o dia e ir lá para São Leopoldo, Canoas, vão vir para trabalhar de verdade, gente, de verdade. Pastor Fabiano, a igreja da garagem, nós temos uma amizade muito grande, já ministramos lá, eles já vieram ministrar aqui também, ofertaram na nossa igreja nesse tempo da enchente, né? Ofertaram na igreja onde nós conseguimos nos movimentar ali também logo no início. Tem sido um amigão mesmo, né? Tem comprado a ideia mesmo de tudo isso que nós estamos vivenciando aqui no Rio Grande do Sul, e então, enfim, estará vindo para cá, chegando na quinta-feira. Vamos espalhar colchão por tudo aí, e instalamos um chuveiro lá embaixo. Vamos ter que se virar, quase 30, né, para tomar banho. Se virem nos 30 agora, né? Mas já estou me organizando. Vai vir alguns pastores, gente. Escute, às vezes a gente está aqui e já não tem mais noção, né? Hoje de tarde, ainda falando com o pastor Fabiano, ele falou que vai vir então alguns casais de pastores junto de outras igrejas para poder servir, porque eles estão entendendo que Deus está movimentando algo, e eles entendem, escute isso, que o que Deus vai começar a fazer daqui para frente, os pré-anúncios de tudo aquilo que nós estamos cantando, gente, de tudo aquilo que nós estamos cantando, são letras, são palavras muito fortes, né? Nós concluímos nesse último instante, né, declarando, né, que a igreja será arrebatada, porque nós estamos crendo de verdade que os dias estão se findando, tudo aquilo que o Senhor prometeu pela sua palavra já começou a se cumprir. Essas catástrofes, esses movimentos, a Bíblia já pré-anunciava, né? Os profetas, Elias, João Batista e tantos outros já vinham profetizando, Oséias, sobre os sinais que a igreja deveria observar nos últimos tempos, nação contra nação. Nós temos visto o quanto tem sido, né, bombardeado, não somente por bombas, de questões de ideologias, né, e tantas outras coisas, querendo difamar, né, mexer na estrutura de uma base do ser humano, que é a família, né, o quanto Israel está sendo atacado, e se ele devolver como uma forma de defesa, né, mas também atacar, nações se voltarão contra Israel. Há uma guerra que está acontecendo, numa questão ativa do mundo, na qual os nossos olhos estão vendo. E no reino do Espírito, gente, então, se nós tivermos um pouquinho só de entendimento do que as coisas estão sendo e acontecendo aqui, nós teremos uma verdadeira dimensão desse pré-anúncio anunciado pelas Escrituras. E quando começam esses movimentos, que nós que fomos aqui atingidos, né, como a primeira vez, a primeira instância, né, que nessa proporção, o estado todo o Rio Grande do Sul, nós já podemos ter já uma real noção, né, de tudo aquilo que vai acontecer. Eu conversando com o pastor Fabiano e outros pastores que eles estavam falando lá em Curitiba, nos outros estados,
eles estão crendo sim, que Deus vai começar a movimentar, vai ter uma nova movimentação, uma nova ordem da parte do céu, e o Senhor vai começar pelo estado do Rio Grande do Sul, amém? E nós fizemos parte disso. Então, hoje, qual é a nossa real movimentação como igreja? Ser igreja, servir o nosso próximo, ao necessitado, né? Tanto com alimento, enfim, como as últimas, né? Todos vocês têm acompanhado, têm visto como nós temos servido nesses últimos dias. Estamos cuidando, o irmão Washington, diácono Washington, também, junto com os diáconos ali, o Anderson e a França, estão ali fazendo cadastro. Nós vamos cuidar nos próximas semanas e meses, gente, de famílias e pessoas, né? E deixa eu dizer uma coisa que é bem pontual eu falar isso, eu preciso, tá? Teve até uma pessoa que entrou no Instagram da igreja, que nós pedimos para fazer cadastro. Quem viu a postagem ou o vídeo aí? Quem viu? Quem viu? Então, nos ajude numa questão, se porventura chegar uma pergunta para vocês, e deixando claro para a igreja. Nós pedimos para que as pessoas fizessem cadastro, porque nós temos a intenção de todas as pessoas que diretamente foram atingidas, nós cuidar delas nos próximos 3 meses, amém? Imagina, nos próximos 3 meses nós vamos estar cuidando das pessoas com alimentação que foram atingidas pela enchente. De repente essas pessoas até já voltaram a trabalhar, de repente essas pessoas até já voltaram, né, para dentro das suas casas, mas as pessoas que foram afetadas, elas, nos últimos dias a gente tem visto ganhando muitos donativos, alimentação, roupas, mas muitas dessas pessoas têm que começar de novo, né, comprando móveis, comprando televisão, comprando guarda-roupa, né, e aí nossa intenção como igreja, temos conversado com o apóstolo Ulisses e outros irmãos, proporcionar essas pessoas, às vezes vai gastar lá, um exemplo, pastor, eu vou gastar 200, 300, 500 reais no mercado mensal, com um número X de famílias. Nós entendemos que esse é um tempo de igreja ser igreja, ofertar para a vida dessas pessoas, cuidar delas com alimentação. Então esse mesmo valor que a pessoa receberia, né, no seu ordenado, no seu salário, para ir lá comprar um fogão, para comprar uma geladeira, e ficaria talvez escasso de estar comprando, né, a sua linha de mercado, né? Quem tem filhos sabe como é que funciona, né, as necessidades de uma criança, de biscoito, wafer, enfim, né, um Danone. Então nós vamos estar sendo esse braço de Deus na vida dessas pessoas, e aí ela vai pegar esse mesmo valor que ela iria no mercado, a igreja vai suprir as necessidades, e ela vai poder se reconstruir na sua vida. Então por 3 meses nós vamos estar servindo essas famílias, amém? Só que a gente colocou ali que é fazer um cadastro. Por quê? Porque essas pessoas, alguns, verdadeiramente, mais sempre o crítico, né? Ele não olha, ele não sabe o que está acontecendo, mas o negócio dele é veio criticar. E uma pessoa veio e criticou na rede social ali. Nem sei se aparece, ele não está aqui, se aparece ali, não. No Messenger, então tá. E ela falou, poxa, que ridículo isso. Todo ser humano tem que comer, todo ser humano tem que pegar leite, todo ser humano tem que isso. E ela já bateu, né, em alguns órgãos, enfim, que eu não quero ficar falando aqui. Já fazem, até a igreja agora vai ter que selecionar quem tem que comer e quem não tem que comer. E aí nós entramos em contato com ela e falamos, não, talvez não entendeu bem a proposta. Por isso que eu estou falando para vocês também aqui como igreja. O que nós queremos fazer, talvez por tu não entender, é que nós vamos estar suprindo pelos próximos 90 dias toda a alimentação, leite, biscoito, fralda, né? Tudo aquilo que a família, né, decorrente ao número X de pessoas, vai ser como uma necessidade, nós vamos suprir. Então não faz sentido essa crítica por tu desconhecer o real sentido do nosso movimento. Tu está criticando hoje nós como igreja, mas de uma forma totalmente equivocada. Convidamos essa pessoa para vir aqui nos conhecer melhor, vir a ver o nosso movimento, porque nós temos uma real intenção de suprir a necessidade daqueles que estão vivendo de uma forma de contrapartida da vida, amém? Então, se porventura você ouvir, né, mas a igreja, você está fazendo cadastro, mas já não basta todo mundo, como ela usou essa expressão, não, nós queremos ser intencionais, e de verdade, chegar às necessidades daqueles que estão precisando, amém, igreja? Está tudo claro? Levante sua mão e diga amém, então, você entendeu? Amém.
Enfim, é a missão da igreja, mas não podemos parar. Estamos, como já disse, felizes com tudo que o Senhor tem feito e vamos estar avançando nesses dias para a glória de Deus. Amém? Quero convidar vocês a abrir as vossas Bíblias. Romanos capítulo 14. Ó, estão sendo avivados lá embaixo. Tem surpresa? Fiquei curioso. Estão sendo avivados lá. Que bênção, que alegria. Vocês estão bem, gente? Quem está cansado aí, diga amém. Amém. Eu estou muito cansado. Não parece, mas me sinto um velho. Sei que tem carinho de novo, mas meu Deus do céu, não paramos mais. Depois que deu a enchente, dormindo pouco, trabalhando muito. Romanos capítulo 14, versículo de número 8. Paulo vai dizer assim. Antes disso eu quero fazer uma pergunta. Todos nós que somos cristãos, a gente tem Jesus no coração, amém? Mas você já se fez uma pergunta, talvez, se você pudesse ouvir a voz de Deus sobre algo? Por nós ter Jesus no coração, não quer dizer que Jesus tenha também todo o nosso coração. E se talvez eu fosse a representação de Deus, de fato, aqui, fizesse uma pergunta dizendo: não importa o quanto eu tenha de Deus, mas o que importa é o quanto Deus tem de mim. Não importa o quanto eu tenho de Deus, mas o que de fato importa é o que Deus tem de mim. Porque às vezes nós temos uma falsa sensação de viver numa medida rasa e acreditar que talvez já era tudo aquilo que Deus estaria buscando de cada um de nós. E nós temos visto nesses dias o quanto, a polca está apertando o parafuso. Nós temos visto assim o quanto nesses dias, muitas pessoas vêm à igreja, muitas pessoas são familiarizadas com a igreja, de vir ao templo, de frequentar cultos, e às vezes a gente tem uma falsa sensação que o que estamos fazendo já é o suficiente, porque a Bíblia vai dizer, livro de Provérbios, que Salomão dizendo, entre tudo que deve se guardar, e guardai o vosso coração, porque dele é o que procede todas as saídas da vida. Então ele está nos instruindo, dizendo, que de todas as coisas que nós devemos cuidar, de tudo aquilo que nós devemos zelar, é o coração. E o coração, a gente logo já pensa, que aquele que está batendo, aquele que está jorrando sangue na veia aorta para o restante do corpo, e não é isso. É um coração na questão, no ato da mentalidade, daquilo que nós de fato entendemos a respeito das coisas, mediante ao Senhor Jesus. E o conselho é esse, dizendo: se tiver que guardar algo, guarde, mas guarde o coração, porque dele procede, é o início de tudo aquilo que vai começar a acontecer, vai ser através do coração. E aí, por que ele está dizendo? Porque talvez nesse momento, nesse ponto desse coração, nós vamos ser surpreendidos negativamente, porque às vezes não vai ser coisas tão boas, Às vezes quando nós somos ofendidos, e a Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio, às vezes a gente devolve uma ofensa. Às vezes quando nós estamos sendo perseguidos, e a Bíblia fala que nós devemos orar por quem nos persegue, amar quem nos odeia, e orar pelo aquele que nos persegue, o céu estaria esperando uma resposta de nós, Às vezes vamos ser provados, ou até mesmo testados por Deus. A gente vem à igreja, recebe palavra, Deus destrava coisas na vida da gente, a gente usa uma expressão dizendo: Deus virou a chave dentro de nós. Só que nós vamos da porta para fora ser provados em alguns momentos, e aí vai vir pessoas falando mal, vai vir pessoas criticando, como eu usei um exemplo agora aqui da igreja, uma pessoa que nem sabe como a gente se movimenta, humanamente, às vezes, de uma forma, quando começa humanamente, sabe, se tu olhar para dentro de ti, tu já vai dizer assim: poxa, a pessoa já quer criticar, a gente já quer chutar o balde, Mas nesse momento, às vezes, é Deus dizendo: eu estou permitindo coisas começar a acontecer só para ver o que está no coração de cada um de vocês. E ali foi respondido, a gente, então como igreja, respondeu de uma forma assim,
em ato de amor, de cuidado, de zelo. Até convidamos, né, Dani? Foi convidada ela para vir aqui conhecer nossa movimentação. Quem sabe, se ela tem desejo e vontade, não somente de criticar, mas de construir algo, ela pode estar aqui servindo, né? Entregando donativos, servindo como uma pessoa voluntária dentro do corpo para servir pessoas. E ela mudar essa mentalidade que ela teve. Mas outras vezes a questão é no trabalho, né? No dia a dia, na vida, né? Vai ser momento, pode ser que tenha momentos de prova, né? Que nós vamos ser provados, testados. Não vão falar bem a teu respeito, não vão celebrar as tuas vitórias, não vão celebrar as tuas conquistas. E nesse momento, então, é exatamente o que vai sair. Por quê? Porque se a boca fala que o coração está cheio, é um teste. O que tem aí dentro guardado que ninguém consegue ver? O que tem aí dentro dessa vida que às vezes nós não conseguimos conhecer, né, mediante os nossos limites, tudo, mas o que está guardado aí dentro? Porque quando nós estamos sendo afrontados, quando nós estamos sendo perseguidos, quando nós estamos sendo questionados, vai ter uma resposta da nossa parte. E a Bíblia diz que aquele que te fere na face, deu o outro lado. E a gente já pensa de uma forma humana respondendo e falando que é como se uma pessoa desse um tapa, a gente vira o outro lado, né? Não é assim que a Bíblia está falando. A Bíblia, em muitos momentos, ela vai ter uma analogia, uma expressão, para que a mente do homem, ela caminha entendendo aquilo que o Senhor está querendo dizer. Quando a Bíblia está orientando, nos ensinando a dizer, quando alguém te ferir uma face, dê o outro lado, é exatamente isso. Quando alguém te perseguir, quando alguém falar mal a teu respeito, quando alguém desejar o teu mal, quando alguém ficar feliz com a tua angústia, com a tua tristeza, com as tuas perdas, num sentido semelhante, essa pessoa, ela está te perseguindo, é como se ela estivesse dando um tapa desse lado. E a Bíblia está orientando, dizendo, mas não devolva na mesma proporção. Não odeie essa pessoa, não espragueja sobre ela, não devolva mal sobre ela. Mas ela está dizendo, dê o outro lado, como ela está dizendo, em ato de amor, de misericórdia, por uma linha de perdão. Te permita ser verdadeiramente a extensão do Senhor, do Cristo na terra. Tenha um bom testemunho. Faça valer a pena você frequentar a igreja aos domingos. Demonstre que você é cristão. Porque, como uma linha de testemunho, se nós somos a resposta, se tudo aquilo que está acontecendo, as palavras sendo diferidas para nós aqui, sendo relatadas para nós aqui, dizendo que Deus vai fazer coisas a partir desse novo movimento na nação brasileira, e começa pelo Rio Grande do Sul, por esse povo. Pensa os olhos de Deus e as pessoas da nação brasileira voltadas ao estado do Rio Grande do Sul. E tanto é que nós nunca vimos nada semelhante, parecido acontecer como aconteceu aqui nesse estado. E uma nação inteira cuidando do Rio Grande do Sul. Uma nação inteira, todos os estados, mandando ofertas financeiras, mandando carretas, mandando roupas, donativos. Meu Deus, nós temos visto o quanto a nação se moveu para isso acontecer, sim ou não? Então, significa o quê? Muito temos recebido, mas a partir de agora, quais serão as nossas respostas? E vai ser muito raso, para não ser, ou não dizer muito decepcionante, nós continuar acreditando que vamos viver o nosso cultinho de uma forma do cristianismo no domingo de noite. Nós precisamos ativar, nós precisamos viver, nós precisamos vestir uma camiseta de alguém que reflete a glória de Deus. Por isso que essas palavras começam a fazer sentido a partir de agora, porque nós não vamos viver o ato da celebração todos os dias. Nem sempre nós vamos acordar legal, nem sempre nós vamos dormir bem como nós queríamos, nem sempre nós vamos ter uma vida produtiva da porta para fora, no relacionamento, no casamento, na paternidade, com os negócios, as empresas, como funcionário. Mas o que nós precisamos? Viver aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. E vai fazer sentido quando nós vamos estar pregando nessa noite, amém? Então a pergunta começaria por essa: não importa o quanto eu tenho de Deus, mas o quanto Deus tem de mim. E eu concluo dizendo essa pergunta: será que Deus tem tudo de nós? Será que Deus pode contar conosco nessa noite? Será que, se ainda nós não entendemos que Deus é um Deus que se move, né, no ambiente no Espírito, nós não vamos ver materializado a expressão de Deus aqui? Mas se o Senhor é Espírito e Deus é Espírito e Ele está nessa casa, você crê? Diga amém. Amém. E Deus olhando para o meu coração, o que será que Deus está dizendo? Marcelo tem tanto por cento, leva por em porcentagem.
será que eu estou 50%, 70%, 80%, 90%, 99%, para não dizer, talvez, será que Deus vai encontrar alguém 100% aqui, que ame Jesus, que deu a sua vida por amor a Jesus, que decidiu viver Jesus de uma forma íntegra? Amém? Então essa é a pergunta que nós começamos nessa noite. Não importa o que eu tenho de Deus, mas o quanto Deus tem de mim. Então Romanos capítulo 14, versículo 8 nos diz assim, Paulo falando: porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Se vivamos ou morramos, somos do Senhor. Amém? Quem conhece um pouquinho de Escritura sabe que Paulo vem orientando versículos antes do versículo 8. E Paulo ele começa dando algumas pré-condições, trazendo nessa narrativa da carta de Romanos, capítulo 14, alguns pós e contra. E Paulo começa a estabelecer isso como uma carta, anunciando ao povo. E diante de tudo, ele falando de um tempo de perseguição, como um tempo de alegria, vai viver todas não, mas algumas instâncias, pelo menos nesse capítulo, como um fato, um momento de orientação do povo da igreja. E Paulo, quando ele chega nesse momento, dessa expressão, do versículo de número 8, Paulo começa dizendo sobre aqueles homens que já assumiram lugar em Deus, que já entregaram a sua vida, que não simplesmente ergueram a sua mão e dizer eu aceito Jesus, mas se comprometeram de viver Jesus, que já entregaram a sua vida para Jesus. Não existe uma área sequer que Jesus já não faça parte. Ele consulta, vamos parafrasear um pouquinho, se ele vai orar, e ele vai dobrar os seus joelhos, e ele vai nesse momento se expressar, ele não vai conseguir, esse homem não vai deixar Jesus fora de algo, porque ele entende a necessidade de gerar dentro de si, que Jesus seja dono, que Jesus governe todos os âmbitos da sua vida, o seu trabalho, a sua vida, os seus filhos, tudo aquilo que poderia preocupar o seu casamento, os dias de amanhã, tudo, nesse momento que aquele homem, aquela mulher, ela está de joelhos dobrados, ela vai entregar e trazer tudo diante de Deus, ainda que pode ser que por uma motivação de uma preocupação daquilo que poderia estar acontecendo, mas ele está ali dizendo: Jesus, na verdade, eu me sinto impotente, talvez mediante as lutas, as guerras, as dificuldades, ou talvez, que a gente sempre parece que associa, né? A pessoa se dá a Deus pelas necessidades, pela luta, pela falta, pela escassez, mas pessoas que talvez também estão vivendo ápices da sua vida, ápices no casamento, ápices nos negócios, ela está rompendo, ela está fluindo, ela está frutificando, e às vezes a gente tem uma forma equivocada de entender, parece que a pessoa não precisa de Jesus, e a gente vai falando, e até a forma de expressão condiz com o que estamos dizendo, sabe por quê? Porque parece sempre o seguinte, não está na Bíblia, tá? Talvez você já ouviu essa expressão, quem não vem pelo amor, vem pela dor, né? Em outros momentos, quem nunca ouviu dizer, a Bíblia diz, a Bíblia não diz isso, a Bíblia não diz isso, mas quem já ouviu, né, uma expressão dizendo assim, ó, só para não me deixar sozinho, alguém, você já ouviu dizer, ou talvez até você, eu já falei isso, por não conhecer a Escritura, a Bíblia diz, se perguntar onde, como é que eu vou dizer isso, não existe? A Bíblia diz, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Quem já falou isso? Ouviu? Tem muita gente que está com vergonha, hein? Já ouviu? Mas a Bíblia não fala isso, mas existe um contexto que se assemelha a essas palavras, não está na Bíblia essa palavra, mas porém a gente entende às vezes que os meios de Deus acessar pessoas, acessar famílias, acessar casas, às vezes vem por isso. Muitos de nós, quando viemos para a igreja, a gente não veio porque estava tudo bem. Muitos, eles vão até Jesus porque há uma crise instaurada no casamento, vai divorciar, e antes que divorcie, cara, eu já tentei de tudo, fui psicólogos, terapeutas, né, e cara, não tem jeito, e sempre aquela parte que sofre mais com a perda, ela vai buscar o recurso, e aí vai, então, vamos para Jesus, vamos para a igreja, começa a orar. Sabe quando a pessoa está numa crise, ela começa a orar, nem orava mais, quanto tempo não dobrava mais o joelho?
Ou talvez ela só orava antes de dormir porque tinha medo de ter pesadelo. A pessoa já nem orava mais. Sabe, por entre linhas, sabe o que começa a acontecer? É nós nos sentirmos autossuficientes. Então, em alguns momentos, alguns períodos da vida, a gente entende que a dor, a angústia, às vezes é uma doença, às vezes é o desemprego, ela vai movimentar o ser humano a ter um encontro com Deus, porque ele vai dizer: eu preciso de Jesus. A falsa sensação, e é o pior adversário que nós temos, não é o inferno, não é Satanás. O nosso maior inimigo, sabe quem é? Somos nós mesmos. Porque Satanás, ele só pode atuar onde Deus permite. Mas por que eu sou o meu maior inimigo? Porque eu sou o cara que me engana o dia inteiro, a vida inteira, o tempo todo. Porque a Bíblia vai falar sobre militância do homem que luta contra a carne e contra o espírito. E nesses momentos a gente tem a tendência, não vou generalizar, quando nós estamos bem no trabalho, quando as coisas estão bem, a gente se permite viver algumas coisas. A gente se permite, a gente está fluindo, os negócios estão acontecendo, o nosso trabalho, vamos promovido na empresa, o salário está bom. A tendência do ser humano é entrar num lugar que ele vai, como é que é a verdadeira, não é, quando ele descansa assim, como é que se acomodar. Ele vai se acomodar, porque ele não se sente necessidade de se mover. Ele está acomodado, está bem, está tudo bem. Agora, tu quer ver, de repente, vem diagnóstico de enfermidade, de alguém da família, né, que está ali sendo atacado por uma enfermidade, perde o emprego, existe uma ameaça de alguma coisa. Aquilo vai fazer com que esse homem, essa mulher, ela vai precisar sair daquele ambiente de ser acomodada, porque ela entende que a partir desse momento, ela sozinha ela não vai conseguir. Ela sozinha, ela não vai ter força. Há uma luta que ela diz que é maior do que ela. E se não tiver uma intervenção, e ela vai dizer: se não for Deus, é bem provável que eu vou perecer. Eu não vou ter forças para continuar. É uma luta, é uma perseguição. Talvez alguém, né, da sua empresa, de alto escalão lá dentro, que você sabe que não tem força para lutar contra. E se ela quiser te mandar embora, ela vai te mandar. Ela tem poder para isso. E às vezes você não fez nada, simplesmente ela olhou errado para você, pegou no pé, e você diz: o diabo parece que pegou ela, e ela está me perseguindo, e pode ser até que seja mesmo. E isso vai gerar, eu estou usando exemplos aqui, para que nós venhamos caminhar debaixo de um entendimento de saber, que às vezes, nem sempre é o inferno, às vezes é o diabo, mas às vezes nós nos permitimos de não sermos guardados, de não ter aliança. Nós já pregamos inúmeras palavras, já trouxemos base diante de tudo que nós estamos falando aqui, aonde nós entendemos que Deus é um Deus que se move por aliança. Então, Deus só vai poder agir, atuar sobre aqueles que têm aliança com Ele. E aqueles que não têm aliança, automaticamente, lógico, vão ser homens e mulheres desprotegidos, homens e mulheres que vão se tornar talvez presos por um leão que está rugindo ao redor, procurando um ambiente, um momento para o tragar. Então, quando nós estamos falando exatamente, usando esses exemplos, e Paulo ele começa a dizer exatamente como nós lemos aqui no capítulo 14, versículo 8, ele está gerando uma instrução para a igreja de Romanos, e ele está dizendo que pode acontecer muitas coisas, ninguém vai estar livre. Paulo nunca deixou isento a igreja, dizendo assim: venha para a igreja que a partir de hoje a sua vida vai ser transformada, você nunca vai chorar, você nunca mais vai ser perseguido, você não vai ter mais angústia, ninguém mais vai falar mal a teu respeito. Às vezes aí que piora. Por quê? Porque até que Deus faça o processo de uma limpeza de uma velha criatura, que tinha velhos hábitos, que vivia coisas que Deus desaprova, que não está de acordo com a vontade de Deus, nós vamos ser perseguidos. Às vezes é simplesmente dizer, deixa eu usar algumas expressões aqui para nós caminhar debaixo disso. Você sempre, pessoas que quando chegaram na igreja, tinham hábito da bebida alcoólica, usavam talvez algumas coisas, né, iam a alguns ambientes, acessavam em baile, viviam em alguns outros lugares, né, acessavam alguns lugares. Ninguém falava nada. Você vivia isso, estava tudo certo. De repente, você entra na igreja, e agora você está buscando se relacionar com Deus, amém? E aí, de repente, você começa a ir na igreja, e pode ser que num momento ou outro, você dá uma vacilada no começo. O que as pessoas falam? Eu sempre vivia isso, nunca dava nada.
Mas agora você vai fazer, mas não é tu que é crente, não é tu que vai na igreja? E deixa eu te dizer uma coisa, sabe essas pessoas que falam isso, são pessoas usadas por Deus. Mas pastor, ela está falando mal de mim, exatamente. Mas Deus pode usar? Não, certamente é Deus. Sabe o que está acontecendo ali, como nós lemos aqui, vivemos para o Senhor, morremos para o Senhor? É Deus querendo te reposicionar e dizer, talvez você não entendeu que você já não faz mais parte de um velho movimento, você já não é mais aquela velha criatura. São pessoas que Deus tem limpado, são pessoas que Deus tem regenerado, são pessoas que a partir de agora têm entregado a sua vida a Deus. E Deus nesse momento está querendo dizer, usando essas pessoas, falando para você, mas não é tu que vai na igreja? E esse é o momento que você deveria dizer, é verdade, eu vou na igreja. Geralmente as pessoas ficam vermelhas, geralmente as pessoas ficam envergonhadas. Por quê? Porque dentro de si elas sabem que elas estão ferindo um princípio de tudo aquilo que Deus espera de cada um de nós. Então o que nós estamos lendo aqui é reportando o homem exatamente esse lugar. Paulo está dizendo, já que nós aceitamos, já que nós assumimos esse lugar, quer vivamos, quer morramos, que seja para glorificar o nome do Senhor. Eu quero aqui rapidinho, para depois a gente trabalhar sobre essa palavra, abre comigo lá, ou coloca aqui Filipenses capítulo 3, versículo de número 12. Vai nos dizer assim, Filipenses 3, 12, olha só o que diz. Não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, diga perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Amém? Aí ele está dizendo aqui, o mesmo Paulo, irmãos, versículo 13, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. 14, Paulo diz, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Paulo, ele está, parece que caminha comigo. É como se Paulo estivesse diante de uma igreja, talvez como nós estamos hoje. E Paulo, ele escreve a nível de ensino, a vida de uma forma de explicação, os meios pelas suas cartas, para estar relatando aquilo que o céu está esperando a respeito de um posicionamento, de uma vida, daquilo que confere o cristão. E Paulo então ele começa dizendo a partir desse momento, que não que ele tenha recebido e ele se encontra no lugar de ser um homem perfeito, mas Paulo está dizendo que ele está buscando esse lugar de perfeição. E aí Paulo ele começa através da escritura dizendo, e aí como funciona a partir de agora? Quando ele relata dizendo, prossigo para o alvo, prossigo a conquistar aquilo que eu também fui um dia conquistado por Jesus Cristo, era Paulo dizendo, relatando, como homem perdido que um período da vida eu vivi, um homem distanciado dos caminhos, um homem que perseguiu a igreja, você conhece bem a história. Paulo ele começa a dizer que a sua caminhada a partir de então é de estar buscando, de prosseguir, de caminhar, de se encontrar com Deus, até que porventura ele estivesse dizendo, até que eu seja encontrado por esse Cristo. Aí Paulo ele fala então, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo já alcançado. O que Paulo está querendo dizer? Não me julgo ainda já ter alcançado esse lugar de estar me sentindo de ato de um aperfeiçoamento, de ser um homem perfeito diante de pessoas e Deus. Paulo ele está relatando exatamente como um homem limitado, bem provado, mediante aos seus pecados. Ele não está querendo dar um carteiraço aos seus irmãos. Ele não está querendo dizer, a partir de agora, eu como um apóstolo, eu como um representante de Cristo na terra, não me veja como um homem, que eu não sou mais do que aquilo como vocês também são. Então ele começa dizendo, meus irmãos, não me tenho mais ou menos dessa maneira, não me julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. E nisso, parece que Paulo está dizendo para essa igreja, que talvez que estaria vivendo situações de contrariedade, é como se ele tivesse mapeado alguns irmãos, e nesse mapeamento talvez algumas pessoas se julgando,
Talvez algumas pessoas dizendo, mas Paulo, eu sou um homem pecador. Paulo, se tu conhecesse a minha vida, né? Talvez poderia ter mulheres ali ouvindo essa narrativa, essa expressão dessa carta de Paulo, e elas dizendo, tu não conhece a vida que eu tive, tu não sabe já talvez com quantas pessoas eu já fui, me relacionei, tu não sabe o meu histórico de vida, eu sou uma pessoa que já tive meu nome difamado, as pessoas não me conhecem, eu não sou esse bom homem que talvez você possa porventura acreditar, Paulo, eu não sou essa mulher talvez que você olha para mim e pensa que eu sou. Mas Paulo, ele usa como expressão dele mesmo dizendo, eu também não sou, eu nem sempre eu fui esse homem que talvez você olha para mim de tanto que o Senhor me fez nesses dias. Deus mudou a minha vida, Deus mudou a minha história. Eu tive um encontro com Deus e a partir daquele dia que eu caí diante daquela voz que chamou dizendo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E aquele encontro mudou a minha vida, aquele encontro mudou a minha história. Eu tive um encontro como eu nunca tive antes. Eu trabalhava acreditando que era para Deus e nunca foi, até que Ele me pegou no meio do caminho. E Paulo começa a dizer aos olhos, aos ouvidos daquelas pessoas que estavam ali, dizendo, quem diz que você precisa ser perfeito? Quem diz que você precisa encontrar um padrão de perfeição para você estar e andar com Jesus? Quem está entendendo, diga amém. E Paulo, a partir desse momento, então ele diz, não julgo havê-lo alcançado, pois nem eu mesmo, de tudo e de tanto que eu já vivi e recebi de Deus, eu não me julgo já ter alcançado. Aí Paulo dá uma instrução e nós precisamos nos atentar aos detalhes da palavra. Paulo, ele diz algo dizendo assim, mas uma coisa faço. Aí ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. O que Paulo está dizendo a partir desse momento é que o que já passou não volta mais. Talvez muitos de nós estamos na igreja, a gente quando vai aconselhar, algumas pessoas que estão na casa de Deus, alguns irmãos ainda tem uma pergunta. Essa semana ainda ouvi um irmão daqui da igreja dizendo, pastor, eu estava orando e às vezes os pecados que eu cometi, e ele diz, pastor, os pecados que infelizmente ainda eu começo, eu ainda cometo. E essa semana eu me perguntei, eu fui orar e eu disse, Senhor, será que ainda eu tenho teu espírito? Porque eu não consigo me desvincular disso, é um pecado, parece que vem por gerações, isso está na minha vida. Pastor, eu me esforço, pastor, eu me dedico, né? Eu faço, eu jejuo, eu oro, mas quando eu me pego, tá eu fazendo de novo, errando de novo, entristecendo a Deus de novo. E o irmão aqui da igreja que eu estou falando, estamos falando de nós aqui. Nós não estamos falando de uma pessoa que está lá fora, que a gente usa a expressão do mundo, né? A pessoa que está no mundão, não. São pessoas, são crentes, são mulheres de Deus, são homens de Deus. E essa semana essa pessoa me procurou, esse irmão me procurou aqui da igreja para falar isso. Eu nesse momento, pastor, estou me questionando, será que eu tenho de fato o Espírito Santo? E eu disse, mas por quê? Porque como é que eu consigo fazer o que eu faço, se eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida? Se eu tenho Jesus na minha vida, como é que eu faço? Se eu luto, Deus sabe disso. E eu disse, bom, se tu diz que Deus sabe disso, você luta de verdade, e de tempo em tempo você acaba fazendo isso, talvez é Deus procurando algumas coisas que Deus ainda não encontrou. Por quê? Porque talvez hoje, um dos primeiros critérios, talvez você não está conseguindo ter uma graça, um domínio próprio sobre a sua vida. Ou talvez é falta de vigilância, ou talvez é uma falta de entrega, de rendição de verdade. Porque todo ser humano, gente, escute, Deus é Pai, amém? Qual pai que quer perder um filho? Qual pai que quer ver um filho jogado no mundão, nas praças, tomando bebida alcoólica, na drogadição, no mundão, pervertido? Quem quer? Ninguém quer. E se dependesse do pai, nem um filho se perderia. Mas o que vai precisar acontecer a partir desse momento? Que cada filho se comprometa a começar a viver tudo aquilo que foi instruído. E exatamente, ou semelhantemente, isso que está acontecendo. Muitas vezes o inimigo ele vem como um acusador para todos nós, porque não há um sequer que vai dizer, levantar a mão, ter a coragem de dizer que não peca, porque a Bíblia diz, se porventura existisse esse alguém, esse já pecou. Não existe alguém na face da terra que poderia dizer que não peca. O único que teve aqui já foi, que foi Jesus, e ressuscitou.
Mas nesses momentos nós precisamos entender o que está acontecendo, e começa a fazer sentido as Escrituras. Não somos melhor do que ninguém. Talvez você já chegou, talvez você tenha avançado, talvez você já tenha acessado lugares, ou talvez você um dia já acessou e hoje você vive algo totalmente diferente. Talvez hoje a sua vida está sendo uma vida diferente do que um dia você já teve, já foi usado por Deus, já teve um ministério onde você tocou em muitas pessoas, muitas famílias. E Paulo nesse momento então gera exatamente essa instrução dizendo, olha só, eu vou ler de novo o 13, dizendo assim, irmãos, entende gente, que eu vou usar a expressão, é a família da fé, amém? Paulo não estava falando para os de fora, irmãos, são filhos do mesmo pai, amém? E nesse mês estava ali então, quem? Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Essa palavra, uma coisa faço, Paulo está mexendo conosco aqui nessa noite. Você tem que entender por que o Senhor nos trouxe aqui. É Paulo dizendo, Marcelo, entenda uma coisa, você precisa dizer isso. Marcelo, uma coisa tu tem que fazer. Pegue o meu exemplo, a partir de mim, entenda a Escritura hoje. É Paulo dizendo, eu estou dando uma carta, uma receita. Se você quer comer, se você quer desfrutar um bolo, não faça no achismo, vai na receita. Existe um norte daquilo que está te dando para você chegar ao resultado que você quer chegar. E Paulo está dizendo isso, uma coisa eu faço. Então o que é, Paulo? Esquecendo das coisas que para trás ficam. E agora Paulo está dizendo, não basta esquecer, deixar para trás, não basta dizer não vou ser mais esse homem, não basta você dizer não quero ser mais essa mulher, eu não quero mais voltar àquela velha prática, eu não quero mais ser aquela pessoa que um dia eu já vivi distante de Deus, porque eu já conquistei alguma coisa no Senhor. Mas também dizer avançando significa dizer, eu vou ao encontro daquele que pode fazer a partir de agora. Eu vou de encontro àquele que pode mudar a minha vida. E o que eu preciso fazer a partir desse momento? O que significa, pastor, ir de encontro? A você viver aquilo que a palavra está esperando de cada um de nós. De nós dobrarmos os nossos joelhos, de assumir responsabilidades. Não tem como nós sermos um alguém dentro da igreja e um outro alguém na rua. Não tem como nós servirmos, cantarmos, ouvirmos uma palavra. Se perguntar para nós, dizendo de qual religião você é. E você dizer, eu sou cristão, né? Ou evangélico, que a gente fala aqui, né? Católico, evangélico e outras religiões. Mas o que adianta nós dizermos que somos cristãos, não é cristões, né? Quase cristões, né? Deus livre. Não adianta dizer que somos cristãos, se não defendemos uma bandeira daquilo que a palavra nos pede. Como nós vamos dizer que somos cristãos se não amarmos as nossas famílias? Como vamos ser cristãos se não amarmos os nossos filhos? Como nós vamos ter coragem de dizer, eu sou cristão, mas eu não posso passar na frente das lojas, porque é um carnê, cada um que deveu e ficou para trás? Como nós vamos dizer que somos cristãos, se nós não vamos poder andar de cabeça erguida na rua? Aí de repente nesse momento, pastor, mas e se nesse período, lá atrás, eu fui exatamente essa pessoa? Eu deixei muita coisa em aberto, eu deixei muita lacuna em aberto. E aí como é que faz, pastor? E agora eu estou vindo à igreja, o Senhor está mudando a minha vida, eu sinto a presença de Deus, eu estou com Jesus, mas eu tenho muitas coisas que lá atrás eu fiz errado. O que a Bíblia diz? O que o Senhor nos ensina então, pela sua palavra? Se é relacionamento, e pode ser que seja pontual para alguém, faz sentido talvez o que está acontecendo aqui. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a esse, é o quê? Amar o próximo como a ti mesmo. Nós falamos isso aqui esses dias atrás. E tem famílias que não se reúnem mais. Por quê? Porque um irmão odeia o outro irmão. Tem famílias que não se reúnem mais porque há desavença entre os filhos, os pais. Tem pessoas que não conseguem mais estar num ambiente juntos, no mesmo núcleo, porque eles não se identificam, e isso não é talvez um problema, não dá liga no relacionamento, mas pessoas que dizem, somos irmãos, somos filhos do mesmo pai, mas eu não gosto dele, só não gosto quando ainda desejo mal sobre ele. Como é que nós vamos dizer que somos cristãos, se nós de uma forma intencional, vamos fazer negócios, mas já com a nossa mente preparada, para lesar a vida daquele que está negociando comigo?
Eu vou fazer um negócio sabendo que eu não tenho dinheiro para pagar, mas o que importa é eu adquirir. O depois, nós vamos ver depois. A Bíblia diz que nós seríamos como um homem insensato. Qual vai ser o homem que quando ele vai para uma construção, antes de levantar uma torre, não senta ele para calcular se ele tem condições de terminar, para que ele não seja envergonhado diante das pessoas, dizendo, o que a Bíblia está instruindo? Que o homem sabe, ele precisa ter qualidade daquilo que o céu está nos ensinando. E o crente, o ser humano, às vezes parece que ele vai conseguir vencer sem a instrução de Deus. E aí que vem a sensação da autossuficiência. É do meu jeito, é como eu acho, é como eu estudei, é como eu me preparei, é mediante a faculdade. Às vezes isso não vai ser o suficiente para todos nós. Se é financeiro, por que você não de verdade chega aos pés de Jesus e pede para Deus, para que o Senhor possa te ajudar a partir desse momento, a renegociar dívidas? Não tem nada melhor na vida do ser humano que você andar de cabeça erguida. E se o Senhor conta conosco, como nós a partir de agora vamos dizer, somos cristãos, mas não estamos comprometidos de viver o verdadeiro cristianismo. Coisa triste é você ouvir falar mal de um do outro, dos cristãos, dos pastores. Você diz, que igreja você vai? Quem é aquele pastor lá? Aquele lá é uma pessoa que tem algumas palavras que diz, né? Bom, compra e não paga. Veiaco. Palavra chula. Irmãos, quanto testemunho ou testemunho a gente escuta. Nós estamos aqui como igreja. Você recebe essa palavra, diga amém. Amém. Se nós estamos cantando que Jesus vai buscar a sua igreja, quem é essa igreja? Quem é essa igreja, pastor? Quem são essas pessoas que vão morar no céu? Se o Senhor condena aquele que rouba, se o Senhor condena aquele que mente, se o Senhor condena aquele que trai, se a Bíblia condena aquele que faz negócios ilícitos, se o céu condena, meu Deus, talvez hoje o desafio é nós ganhar novamente o crente para Jesus. Buscar os resgates dos valores que foram perdidos. Nós vemos o mundo praticando coisas erradas, nós vemos o mundo caminhando a passo largo, mediante os seus pecados é uma coisa, mas ver o crente andar desalinhado das escrituras e vir para a igreja, cantar e ouvir uma palavra achando que vai para o céu, ele está equivocado, enganado, totalmente errado. E a sensação minha e sua para essa noite é dizer, já não importa o quanto nós temos de Deus. Eu tenho Jesus no meu coração. E aí se Jesus disser, e o quanto Ele tem de você? Porque parece que o ser humano ele estabelece uma medida. Eu vou com Jesus até aqui. Mas se Jesus pedir para mim largar a cachaça, eu não largo. Eu vou com Jesus, mas eu não vou. Eu tenho prazer no pecado, eu tenho prazer na lascívia, eu tenho prazer na drogadição. Para mim largar o pecado, eu vou ter que mudar de vida mesmo, mudar a minha história, porque eu faço negócio, e para mim fazer os meus negócios, eu tenho que arrumar um jeitinho para conseguir enganar o cara para ganhar mais. E agora para mim fazer negócio, então eu tenho que ser honesto sim, mas vai me custar muito, exatamente. Se você quer fazer parte de uma igreja que canta, que vai morar no céu, Jesus não vai buscar ladrão, Jesus não vai buscar um enganador, Jesus não vai buscar um homem que tem mais de uma mulher, Jesus não vai buscar a mulher que tem mais de um homem. Quem está entendendo, diga amém. Jesus vai buscar quem? A sua igreja. Mas quem é a igreja? É aquela que está sendo adornada, aquela que está sendo preparada, aquela que está lavando as suas vestes. Se eu perguntasse agora, estamos aqui como adultos nessa noite, eu sei que é uma pergunta de uma resposta unânime. Por que pode ser que em alguns momentos possa findar um relacionamento de marido e esposa, que a Bíblia está dizendo tal qual Cristo e a igreja ser marido e esposa? Qual é a esposa que vai aceitar o marido ter mais de uma mulher, mais do que dela? Teria alguém aqui? Eu não me importo, pastor, como mulher, o meu marido ter 2, 3. O meu casamento eu não me importo, ou vice-versa. Qual é o marido que permitiria a sua esposa ser de mais 2, 3, 4 homens, que não fosse só dele? Se a Bíblia está dizendo que tal qual Cristo e igreja, assim é marido e esposa, na terra hoje nós podemos observar como hoje é a movimentação da igreja.
Por que a igreja está caindo em descrédito? Antigamente não era assim. Se você falava que vinha numa igreja, você tinha crédito. As pessoas olhavam, não, você é uma pessoa diferente. Por quê? O mundo ninguém mais dá bola. O mundo é quem pode mais chorar menos. O mundo, cara, não tem ética, não tem moral. Mas o cristão, o que se espera de um crente? E não é uma virtude ele ser honesto. Não poderia ser. Não poderia ser. Ele não poderia ser aplaudido para fazer o que era certo. Como aconteceu uma vez, dentre tantos testemunhos que eu podia contar. Tem uma empresa, e a gente pega lanche toda semana, a gente pega lanche todo dia, né? Os funcionários pegavam lanche todos os dias. E como pegam muito, né? De manhã e de tarde, o tempo todo, na soma lá deu uma diferença bem grande financeira. E o local onde nós pegamos lanche estava nos cobrando muito menos. E aí o cara que faz lá o lanche falou, que deu muito menos e tal. Daí chegou e passou para mim, eu disse, não, vou ligar. Aí eu liguei e falei, vocês estão cobrando bem menos aqui e tal. Eu disse, não, tá certo, não, olha que você, não, nós somamos aqui e tá certo. Aí eu peguei os valezinhos e eu fui lá pagar eu paguei pelos vales que eu tinha. E ele dizendo que eu estava errado, eu ia pagar ele nas minhas contas a mais e ele ia me cobrar menos. E ele dizendo que estava certo a soma dele, que era menos. E eu com os vales na minha mão, que era mais. E aí eu disse assim no cálculo, então foi o seguinte, eu vou deixar os valezinhos aqui, os meus, porque os teus devem ter se perdido, porque os meus deu mais. E eu vou te pagar agora. Depois tu me devolve. E ele somou e viu que ele tinha somado bem menos. Mas era uma quantia boa. E aí então eu paguei, e aí ele me ligou dizendo, cara, eu vou te dar um lanche agora, como ato de agradecimento. Eu disse, eu não posso pegar, porque daí eu vou me corromper a partir de agora. Eu não posso, porque existe uma motivação, porque não é um negócio que nós estamos fazendo. Ele disse assim, meu Deus, eu fui lá depois, né, tomar um café, e ele disse, meu Deus, como a gente não acha mais, obrigado por ser honesto, obrigado. Hoje, quem faria isso? E aí na hora de eu pagar o lanche, ele não queria, né? Quando eu fui tomar o café, eu tive que deixar o dinheiro em cima do balcão que ele não queria pegar, para me agradecer. E naquele momento eu entrei dentro do carro assim, o Espírito Santo falou assim, por que tu está se sentindo meio orgulhoso? Só porque tu fez o que era certo. E eu pensando comigo mesmo assim, você não precisa ser aplaudido de fazer aquilo exatamente que você deve fazer. Você não pode tomar como ato de orgulho fazer aquilo que é necessário viver. Como ser humano, muito menos como cristão. Porque você não tem direito de lesar o seu irmão, ainda que pode ser que ele não seja cristão como você, mas como ser humano, como pessoa, ele merece ser honrado da forma correta, no sentido da vida. Então naquele momento assim, é a mesma coisa. E eu vou falar alguns exemplos aqui, que talvez faça sentido para você. Já aconteceu em outros momentos também, depositar o dinheiro errado. E parece que essas coisas acontecem quando você está com maior dificuldade, sim ou não? Quem já teve experiência assim? É você entrar e chegar no caixa, você dá uma nota de 20 reais, e a pessoa ali te devolver 50, devolveu a mais e você sai com as compras ali. E naquele momento você eram teus últimos 20, nem 20 reais, é os 20 pila. Que você está contando ali, a necessidade está ali. E aquela pessoa do caixa te entregou uma nota errada, ela se equivocou. Só que o espírito da malandragem, o espírito do Adão caído, o espírito daquele homem que ele se diz cristão e ele não é um cristão, da mesma forma a mulher, quem pode mais chora menos. Quem é que devolveria para mim? Eu vou ficar. Só que são pessoas que nesse tempo se diz cristãos. E há muitos anos atrás, muitos anos que eu não era nem casado, são experiências que marcam a vida da gente. É o Espírito Santo, parece que não é o diabo, é Deus. Fui no mercado, com uns pilinha no bolso. Eu cheguei no mercado, fiz as compras, e aquela mulher deu o troco errado, e eu ali na sombra, mas eu acho que ela me deu o troco errado. Aí eu pensei, mas ela me deu errado, eu acho que foi para mais, eu botei dinheiro no bolso. Eu fui pegar minha bicicleta para andar, e eu comecei a pedalar, e eu pensando, e eu indo na igreja, eu tinha me batizado, eu era cristão a partir daquele momento. E eu botei dinheiro no bolso e pensando, mas se ela me deu, ela não me deu menos, ela me deu mais. E eu pedalando e veio o Espírito Santo no meu coração, que tipo de cristão tu quer se tornar? Que tipo de homem tu quer se tornar?
E aí eu pensei, será? E a gente fica pensando, será que é Deus? Não, quem é que vai ser se não é Deus nesse momento? Para concluir, porque a gente pensa, né? Isso é a voz do diabo. Não, não é do diabo, é Deus. E aí eu parei a bicicleta, peguei o dinheiro, somei, a gente conta e recontei de novo, será que eu sei contar? Porque eu queria que aquilo fosse verdade, eu queria ficar com aquilo, eu precisava daquele dinheiro. E aí eu cheguei, voltei com a cara toda deslavada no mercado, cheguei no caixa, e aí peguei, botei o cadeado na bicicleta, cheguei no caixa e disse assim, olha, eu acho que a senhora me deu o troco errado. E ela disse, não senhor, eu não ia te mandar, ela já, dizendo, não, eu não fiz isso, ela achando que eu ia cobrar o dinheiro dela. E aí eu disse, não, você me deu o troco errado porque você me deu a mais. Ela disse, como assim? Eu disse, não, vamos somar aqui, estou com as compras aqui, vamos fazer uma soma. E aí ela chamou a pessoa, não sei se era gerente, chamou ali uma notinha, e eu disse assim, eu tinha uma nota só, e agora você me deu um troco, várias notas, mas eu estou quase com o dinheiro que eu estava aqui, você se equivocou. E aí a mulher somou comigo e ela pegou e me agradeceu. Gente, deixa eu falar algo para vocês. Foi uma das maiores alegrias que eu tive naquele momento. Sabe por quê? Eu não sei quem já teve experiência dessa assim, de voltar e devolver, não só de pegar. Vai fazer sentido que eu vou contar. Você voltar e devolver, ninguém te viu. Essa mulher que estava no caixa que deu o dinheiro errado, quando ele ia fechar o caixa ia faltar, ia sair do salário dela. Mas subir diante de Deus, eu subi naquela bicicleta e comecei a chorar e dizer, Jesus, eu como teu filho só quero alegrar o teu coração como pai. Me deu uma dosagem de alegria, de presença de Deus. Ainda bem que eu já falava em língua estranha naquele momento. Eu voltei para casa, em cima de uma bicicleta, pedalando ali, chorando e glorificando a Deus. Louco para chegar no culto, dobrar meu joelho, para estar no meio dos irmãos e dizer assim, hoje eu sou um homem honesto, porque hoje eu não lesei a vida do meu próximo. Só que a gente está falando de coisas, mas às vezes a gente não consegue fazer com o nosso parceiro, com nossos filhos, nosso cônjuge. Como é difícil quando estamos sendo apertados e exigidos a ser parecido com alguém, mas por causa do horário. Quem está recebendo essa palavra aí, diga amém. Amém. Quem entende que Deus está falando aqui, diga amém. Amém. Começa por mim, tá? É de mim para você, não é uma palavra que o pastor prega para a igreja. Não, eu estou dentro dela. Eu faço parte dessa palavra. Então Paulo diz, irmãos, eu estou falando entre os meus, é isso que Paulo está dizendo. Aí depois que ele então deixa as coisas para trás, avança para as que diante de mim estão. Aí ele diz, prossigo para o alvo. Qual é o alvo que Paulo está dizendo? Para se tornar esse homem a ter um encontro genuíno com Jesus. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Paulo está dizendo como uma conclusão, e eu quero finalizar essa noite com essa palavra. Esse é o prêmio daquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Prossigo para o alvo. Meu alvo é Cristo. Já tem uma canção que fala, né? Meu alvo é Cristo. Para o prêmio da soberana vocação. Nós não vamos ter tempo para falar só, mas a expressão da vocação é muito mais do que uma decisão. É uma chamada. Sabe quando vai um país entrar em guerra, o que a partir daquele momento acontece? Estão sendo convocados, é uma convocação para estar diante da guerra. E eu não sabia até um tempo atrás. Você sabia que no Brasil existe uma lei de pena de morte? Você sabia ou não? O Brasil tem uma lei de pena de morte. Você sabia disso ou não? Não? Quem sabia que tem lei de pena de morte aqui, fala assim. Sabe qual é a pena de morte? Se o Brasil hoje entrar em guerra e os homens da nação forem convocados aí para a guerra, o homem que se negar a guerrear é pena de morte. Você sabia disso? Salvos idosos, salvos quem tem problema físico, um braço, uma perna, talvez teria que ir buscar atestado e dizer eu estou com câncer. Não sei se valeria dor de cabeça, né? Acho que esse não, né? Mas existe pena de morte no Brasil. O homem que se negar a ir para a guerra
ele deve ser morto. Sabe por quê? Porque ele é um traidor da sua pátria. Porque ele não está disposto a lutar pelos princípios ideais da sua nação. Porque esse homem ele é negligente, ele não luta pela sua casa, ele não luta pelos seus filhos. Porque ele deixa os inimigos de outros países vir entrar no seu país e ele decidiu não defender. Ele é um traidor da sua nação. E ele deve ser morto, pena de morte, ao homem que se negar a ir à guerra. Então, quando Paulo está dizendo, como um ato de ser convocado e agora uma vocação que ele recebe dentro de si, depois de tudo que Deus constrói na vida de um homem, e ele não entende daquilo que é a chamada que está sobre ele, mas porque ele prioriza, ele decide dar a sua vida e seu tempo com coisas que não somente não desagradam a Deus, onde não ouvir a chamada que Deus tem na vida dele. Eu me pergunto, como é que o Senhor está nos vendo agora? Porque, novamente, é bonito dizer que temos Deus, mas quantos Deus tem de nós? E aí Paulo então finaliza dizendo: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Se coloque de pé.